Alguns slides eu apresentei no curso antes, mas só para dar uma ideia geral, já que muitos não estavam lá no curso, foi ter uma pesquisa que o Frederico apresentou também. Esse é um grupo do Procerra da Psiquiatria da USP, a Juliane que coordenou essa pesquisa, foi o mestrado dela, sobre como os psiquiatras brasileiros lidam com a questão da espiritualidade, um levantamento nacional de como os psiquiatras brasileiros lidam com a religiosidade. E é interessante o seguinte, a pergunta é: você considera importante integrar a espiritualidade do paciente na prática clínica? 76%, 77% disseram que era importante. Os psiquiatras que eram religiosos, 86%. Os que não eram, 57%. Isso foi um dado interessante, ou seja, o psiquiatra que era religioso percebia mais essa importância, o que não era, a metade praticamente achava que não era importante. Talvez, em grande parte, pela falta de treinamento nessa área, por não entender que isso possa ser relevante. Agora, vem um outro dado. E qual é a barreira que você percebe para abordar a espiritualidade do paciente? Interessante que nenhuma barreira, em média, 40% dos psiquiatras não via nenhuma barreira. Então, se 40% não via, 60% via alguma barreira para lidar com a espiritualidade dos pacientes. A mais frequente, medo de exceder o papel de médico. Ou seja, será que eu não estou extrapolando o meu papel? Será que eu vou estar fazendo proselitismo com os pacientes? Será que eu vou estar fugindo do meu papel de médico? Porque a gente sabe, né, o cuidado que nós devemos ter como profissionais de saúde, no nosso caso como médicos, como psiquiatras, de não extrapolar a barreira ética, né, de impor valores, visões, etc., sobre os pacientes, até pela diferença, desnível, né, de posição que se encontra durante a relação profissional. Mas aí vem um dado muito interessante. Os que não têm filiação religiosa, 17% apenas diziam que tinham medo de exceder o papel de médico. Os com filiação religiosa, 36%. Ou seja, aqueles que tinham filiação religiosa percebiam que era importante abordar a espiritualidade, mas tinham medo de, ao fazer isso, extrapolar o papel de médico. Então, esse é um dos desafios importantes que a gente vai ver, e a necessidade do treinamento para ensinar como abordar do ponto de vista ético, sem invadir esse papel. E o segundo maior problema, a ausência de treinamento. 22% dos médicos diziam, os psiquiatras diziam que não tinham treinamento para lidar com isso, essa era uma barreira importante. Outro também é a falta de tempo, mas menor, 16%. Isso porque as consultas psiquiátricas são maiores de um modo geral, então a questão do tempo de um geral não é tão problemática quanto o clínico geral, nesse sentido. E houve uma pergunta também, se você considera importante incluir aspectos da espiritualidade no treinamento médico, e 71% achou que era importante. Então, ou seja, os psiquiatras geral entendem que é importante, muitos percebem alguma barreira. As principais barreiras é o medo de exceder o papel de médico e também a falta de treinamento como um dos aspectos importantes. Justamente para superar isso, eu falei rapidamente, né, a Associação Mundial de Psiquiatria publicou um position statement, uma associação, um posicionamento sobre essa necessidade de abordagem. Eu vou falar alguns detalhes com mais relevância para a psiquiatria. E é disponível gratuitamente, quem quiser acessar os sites, o artigo, tudo está disponível gratuitamente na internet. Né? E a primeira questão, não vou entrar muito em detalhe, já foi falado e é enfatizado, que avaliar a espiritualidade deve ser abordada rotineiramente na avaliação dos pacientes e muitas vezes pode ser uma parte essencial da história do paciente. Né? Então, isso já foi falado exaustivamente, não vou entrar aqui em detalhes. O outro aspecto, isso aqui que é importante que nós vamos destacar mais hoje, nossa discussão aqui hoje vai ser grande parte nisso, a compreensão da religião, da espiritualidade e a sua relação com o diagnóstico, com a etiologia, com o tratamento dos transtornos psiquiátricos, deve ser, por exemplo, um componente essencial, tanto da formação do psiquiatra na residência, quanto do contínuo desenvolvimento profissional, da educação continuada, da atualização do profissional. E aí vem algumas questões muito importantes. É importante que nós, enquanto psiquiatras, por exemplo, saibamos o diagnóstico diferencial. Quando que eu diferencio, por exemplo,
uma preocupação obsessiva do toque com algum escrúpulo religioso que é adequado e saudável naquela comunidade religiosa. Como que eu separo, por exemplo, um sentimento de culpa patológico da depressão de uma culpa, de ressentimento por algo, talvez, que a pessoa compreenda como ruim, como inadequado, que ela realizou e que religiosamente ela percebe como sendo não desejável. Como separar isso? E um outro que eu vou falar um pouco mais ainda, como separar experiências religiosas, espirituais de visões, transes, etc., de um transtorno psiquiátrico, psicótico, por exemplo. Mas tudo isso deve estar envolvido no contínuo desenvolvimento profissional. Sobre o tratamento eu vou falar um pouco menos, porque vai ter várias mesas ainda sobre tratamento, o próprio Parkinson já foi falado aqui antes também, eu não vou entrar tanto na questão de tratamento. Em relação à educação continuada, aí vem uma dica que eu coloco para vocês, muitas pessoas nos procuram, têm nos perguntado, muitas pessoas nos mandam e-mails para o nosso grupo, os outros colaboradores do grupo também, por onde eu começo a estudar, já que a maioria de nós não teve nenhum aprendizado sobre isso. Eu costumo brincar, e é verdade, a única coisa que eu aprendi sobre religião e medicina na faculdade de medicina, quando eu fiz faculdade, é que testemunho de Jeová não gosta de receber sangue. É só isso que eu sabia, né? O que eu aprendi basicamente foi isso. Ou seja, foi uma tragédia, né? Então muitos de nós estão nessa situação. E como começar? E aí, tentando buscar esse cara de educação continuada, esse aqui é o site do nosso grupo, do NUPS. O endereço, acho que vocês não conseguem ler aí de baixo, mas é o fjf.br/NUPES. Nesse site tem várias informações, e logo de cara vocês vão ver aqui, ó, um banner rotativo, curso básico sobre espiritualidade. Então ali, se vocês clicarem ali, vai aparecer este PDF para vocês. Esse é um arquivo PDF com um roteiro básico de leituras sobre espiritualidade e saúde. Então, por exemplo, quem quer estudar pessoalmente ou iniciar um grupo na faculdade, um grupo no seu hospital, um grupo no posto de saúde, na sua clínica, onde você quiser, recomendamos fortemente esse curso básico em espiritualidade e saúde com essas referências básicas. Aqui a gente começa desde um panorama geral, como importância para a clínica, como abordar o tratamento, como coletar a história espiritual, e não é muita coisa. E todos os links são para artigos acessáveis gratuitamente online, tá? Vão ser vídeos e artigos, quase todos em português, para facilitar o acesso mesmo, em que as pessoas vão poder acessar. Então, é uma dica, fica uma dica para quem quiser começar um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, uma liga de espiritualidade, ou qualquer coisa que o valha, esse roteiro fica como uma dica para justamente fomentar essa educação continuada. E além disso também, nós todos do NUPES estamos inteiramente à disposição nesse sentido. Inclusive todos nós aqui, por favor, nos procurem durante os intervalos, para poder conversar, trocar ideias, né, alguma sugestão. Eu peço desculpas, alguns me procuraram, alguns eu não consegui atender, porque a gente tem que lidar com outras situações. Eu acho que agora, depois dessa última apresentação, eu vou estar um pouco mais liberado, resolvendo os outros pepinos de última hora, que é de se esperar. Eu vou estar mais sossegado hoje e amanhã para poder conversar, interagir com vocês. E queria realmente, mais uma vez, de público, agradecer com sinceridade a gratidão nossa pelo carinho que vocês tiveram de vir, a dedicação, a empolgação, o entusiasmo. Eu gosto muito da palavra entusiasmo. A etimologia de entusiasmo vem de entheos. Entheos, estar repleto de Deus. Entusiasmo quando está repleto de Deus, e aí você se expande, você transborda. Essa é a ideia do entusiasmo, que todos nós possamos compartilhar esse entusiasmo na busca do bem. Muito bem. E dentro disso, do papel da educação continuada, a gente, como já falei, também tem a TV NUPES, que também tem a mesma função. Tem vídeos aqui sobre como coletar história espiritual, como fazer diagnóstico diferencial, como iniciar pesquisa, que áreas pesquisar mais, quais são os mecanismos, como coletar, como intervir na psicoterapia, espiritualidade, etc, etc, etc. Tá? Então fica aí a dica. Muito bom. Agora, passando do ponto de vista prático de novo, um dos aspectos importantes, né, da psiquiatria é justamente o diagnóstico diferencial. Porque nós, por exemplo, como psiquiatras, precisamos fazer diagnósticos.
E não é simplesmente para rotular as pessoas, o diagnóstico é para rotular e tal. Não deveria. O diagnóstico é simplesmente para você saber, quando você tem um diagnóstico, você tem uma noção mais ou menos do padrão de evolução de um quadro clínico, o padrão de resposta a tratamento e o que pode ser feito de modo mais eficaz para ajudar aquela pessoa. Então essa é a ideia básica de um tratamento. Em relação aos transtornos mentais e experiências espirituais, há sempre o risco dos extremos. O problema nosso de ser humano, de um modo geral, é que a gente é extremo. Ou é preto ou é branco, ou é 0 ou é 1, e acabou. A gente não tem gradiente na nossa compreensão. Então, por exemplo, ou a gente valoriza a espiritualidade, ou a gente valoriza o aspecto biológico. Como se precisássemos fazer essa escolha. Absolutamente desnecessária. Já foi falado aqui inúmeras vezes. No nosso aspecto aqui é a mesma coisa. Por exemplo, ou a gente considera que todo mundo que ouve vozes e tem visões é psicótico, ou a gente considera que todo mundo que tem visões e ouve vozes é um iluminado espiritual que não tem problema nenhum. Mas por que eu tenho que fazer só essas duas opções? No fundo, a realidade é muito mais complexa e interessante e desafiadora. Certo? Então, gente, como a gente sabe, eu ouvi uma frase uma vez que eu achei muito boa. Para cada questão complexa da vida, tem uma resposta simples, direta, totalizante e geralmente errada para ela. Né? E é o que as pessoas gostam. Todo mundo gosta de pensar muito simples, resolve tudo. É muito comum a gente começa a estudar uma teoria nova, a gente fica empolgado, quer explicar tudo com aquela teoria. Quer explicar tudo com a genética, tudo com a psicanálise, tudo com behaviorismo, tudo com qualquer coisa. Tudo com a espiritualidade, né? Menos, né? Não precisamos disso. E qual que é o problema no nosso caso aqui, então? Então, com frequência, nós vemos situações de pacientes, por exemplo, e é muito comum, por exemplo, as pessoas trazem às vezes um paciente para eu poder ver, que recebeu um diagnóstico, por exemplo, de uma esquizofrenia, ou de transtorno bipolar, alguma coisa que não vale, ou de transtorno do pânico, e aí a família vem, porque sabe que eu trabalho com esse tema de espiritualidade, achando que eu vou necessariamente dizer que ele não tem nada disso, que eu vou tirar todos os remédios, e vou falar que é só um problema espiritual e maravilha. E muitos ficam frustrados porque eu não faço isso. Porque, claro, eu tenho responsabilidade ética com os meus pacientes. Meu objetivo, claro, não é agradar, simplesmente. É claro, tentar agradar, mas fazendo do ponto de vista ético e correto o que precisa ser feito. Então, então porque nós temos os dois riscos. Né? Nós podemos, às vezes, patologizar uma experiência religiosa saudável. Nós vemos isso inúmeras vezes. Por exemplo, eu vou contar um caso. Um colega meu, colega de faculdade de medicina, amigo íntimo. E aí vivia a faculdade inteira com ele, a gente era casa um com o outro e tal, a coisa toda, papo de faculdade, tudo ótimo. Depois eu estava já no meu doutorado, eu começo a conversar com ele sobre o meu doutorado, essa pesquisa aqui que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí, eu falando sobre isso, olha, tem gente que ouve voz, não é doido, não sei o que lá e tal, essa coisa toda. Aí ele falou assim, você sabe que eu também ouço? Eu fiquei chocado, não que eu ouvisse vozes, ele nunca tinha me contado. Ele nunca tinha contado para ninguém. E sempre sofrendo se ele era louco ou não. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a pessoa extremamente, uma pessoa brilhante, extremamente capaz, e naturalmente ele não tinha nenhum problema psicótico, nada disso. Mas a vida inteira ele sofreu com aquilo, com aquela angústia, se ele era psicótico, se ele não era, se estava com um pezinho lá ou não, etc. E tudo mais. Essa era a preocupação. E o pior que a namorada dele antes era filha de um psiquiatra, aí que ele tinha mais medo ainda do que será que ele soube achar dele, né? Assim, talvez a pior pessoa para falar era o sogro, né? Não era, parece piada, mas é verdade. Mas, bom, então esse é um problema, né? O risco de patologizar, no caso dele, mas ele em si se patologizava, ele tinha medo disso. E é claro, profissionais que claramente patologizam uma experiência espiritual saudável, que é um problema. Né? Existe um outro extremo, outro problema, que é justamente achar que tudo é uma experiência espiritual saudável, não tem problema. Isso não é muitos casos. Eu comentei, por exemplo, atendi recentemente uma paciente minha, que já está há 10 anos trabalhando comigo, paciente que eu vi bipolar. Quando ela veio jovem, com 18 anos,
uma mania psicótica. Ela estava realmente no estado de mania, bipolar, no estado de mania, psicótica, achava que tinha contato com a Virgem Maria, mas totalmente inadequado, desorganizado, com todos os sintomas de mania clássicos. A família veio, naquela expectativa de achar que era tudo espiritual e tudo mais, eu falei que não era, eu expliquei e tudo mais e tal. Ela pode sim buscar um apoio espiritual, isso é uma coisa importante. Ela pode e deve buscar um apoio espiritual também, mas isso não significa que ela não deve entender a necessidade da medicação, de usar o líquido, no caso dela usar um antipsicótico naquele momento, etc, etc. E eles abandonaram o tratamento, não quiseram, e ela tentou suicídio, inclusive, a partir desse quadro psicótico dela, e depois eles voltaram. E felizmente ela está muito bem, fez faculdade, fez doutorado, e as coisas estão avançando, a vida está caminhando, e ela tratando, e ela é um caso interessante também, porque é uma paciente que ela é espírita, ela é médium, efetivamente ela é médium, ela tem transtorno bipolar, e ela sabe às vezes, e ao longo dos anos, ela começou a aprender. Quando ela está numa fase mesmo que tem vivências ligadas ao episódio de humor dela, e quando ela está tímida, que está normal, e mesmo assim ela tem as experiências espirituais dela que são saudáveis e integrativas para ela. Então, esse é o grande desafio. Um outro aspecto muito importante também é o seguinte: o paciente chega para você e aí pergunta, a família pergunta nisso assim. Não, então, eu estou contando um outro caso, então. Um outro caso de um outro paciente, um paciente estudante universitário, um bom nível intelectual e tudo mais, família também de bom nível, e ele claramente desenvolve um surto esquizofrênico. Começou um quadro esquizofrênico nesse paciente, começou a ficar delirante, na faculdade não estava observando, por causa de uma namorada, e que todo mundo está botando câmeras para poder ouvi-lo em todos os lugares. Um quadro psicótico clássico, paranoide clássico. E a família demorou mais de um ano para buscar tratamento médico, sempre buscando tratamento espiritual e querendo nesse. Toda a família. E aí procurou um psicólogo que trabalhava na parte de espiritualidade e ele observou e viu que a família estava resistente a buscar um psiquiatra. Depois de muito esforço, ele conseguiu convencê-los a me procurar, mas porque eu trabalhava na espiritualidade. Eles chegaram, mesma história. E a mesma história, que é espiritual, não sei o que e tal. Aí uma abordagem que eu gosto de fazer muito com os pacientes, que aí dá uma aliviada, que fala, isso é espiritual, isso não é e tal. A melhor coisa que eu gosto de dizer para os pacientes, e no fundo é verdade, nós somos, de fato, seres bio, psíquico, sócio-espirituais. Não é isso? Nós somos isso, vamos levar isso a sério. Como diz o Frederico, nós temos átomos, moléculas, nós temos uma parte biológica, física, que faz parte da gente, não tem jeito. Nós vivemos num ambiente social, nós temos uma mente, temos um contexto espiritual que a gente vive, acredita, etc. e tudo mais, cada um de nós, da sua forma. Muito bom. E a saúde e a doença nossa, ela é um equilíbrio de tudo isso. Nós temos fatores biopsíquicos socioespirituais que nos deixam com saúde e fatores biopsíquicos socioespirituais que nos deixam com doença. É o equilíbrio, todos nós temos fatores patogênicos e todos temos fatores salutogênicos que buscam a nossa saúde. Todos nós temos isso. É inevitável. Nós temos bons hábitos e maus hábitos, questões genéticas saudáveis e negativas, tudo. Nós temos tudo isso. E é o intercâmbio disso tudo, o equilíbrio disso tudo que deixa a gente doente ou não. Então a grande questão é dizer ao paciente, olha, não dá para dizer se o seu problema, como qualquer outra coisa, dá para dizer que ela teve isso com aquele trauma. Quantas pessoas tiveram o mesmo trauma e não tiveram esse problema? Quantas pessoas têm a mesma carga genética, um desenvolve, outro não? A gente tem epigenética, uma série de questões. Então a questão é muito mais complexa. Então o que eu gosto sempre de dizer, olha, tudo isso importa. Importa sim. Como você cuida do seu corpo? Você usa droga, você não usa, você faz atividade física, você dorme bem, você não dorme, por exemplo, parte física, a genética que você tem. Importa o coisa social. Você é isolado, você convive, como você convive, um ambiente que te apoia, um ambiente que abusa de você, isso faz importância. A parte psíquica, como você encara o mundo, a situação, as coisas, claro que isso faz diferença. A parte espiritual, como você integra, como você vê, como você percebe essa influência, isso faz diferença. Então, tudo isso junto é que determina se a pessoa vai ter um quadro psicótico, se ela vai ter um pânico, se ela vai ficar saudável ou não. Então, essa é, acho que a melhor compreensão. Se a gente tiver essa compreensão e ajudar a passar para o paciente essa compreensão, a gente tira muito desse conflito ciência e religião, medicina e religião, etc. Se você falar, quando eu falo sobre um, eu não estou negando o outro. Ok? Então, esse é o aspecto central.
Muito bem, dentro desse aspecto, em relação às experiências espirituais, que eu queria então destacar para vocês, a gente fez, esse aqui foi um do meu doutorado, em que nós investigamos 115 médiuns espíritas. O objetivo foi o seguinte: será que esses médiuns, que eles veem, ouvem, têm visões, audições, sensação de influência no corpo e tudo mais, será que eles são psicóticos, esquizofrênicos, não são? Qual que é a semelhança deles, etc. E tal? O que nós encontramos? Essas pessoas, elas tinham apesar dessa alta prevalência de fenômenos psicóticos, entre aspas, eles tinham uma baixa prevalência de transtornos mentais. Não tinham muito transtorno mental. E mais, eram bem ajustados socialmente, na família, no trabalho, etc. Ou seja, não havia indicativo de doença mental nessas pessoas. Ao contrário, maior a frequência de transe que elas tinham, melhor o ajustamento social dessas pessoas. Então isso nos chama a atenção de tentar entender essa distinção. Dentro disso, o nosso grupo, até o Frederico comentou, a gente pesquisou alguns estudos de neuroimagem, a Alessandra, que falou agora há pouco, também liderou um estudo que a gente participou de correlatos neurais, justamente dessas experiências chamadas psicóticas, entre aspas, que pessoas em transe espiritual possuem, né? E o que nós percebemos foi muito interessante, que esses pacientes no caso aqui, esses médicos, eu estudo na Alemanha, eles entraram em transe dentro da ressonância magnética e nós analisamos como é que foi a ativação cerebral desses médicos durante o transe. E depois nós pedimos para eles também dentro da máquina imaginarem, terem na imaginação a vivência que eles tiveram. Viram que vivência de sair fora do corpo, vivência de ter visões, ouvir, etc. E tal. E o interessante que nós percebemos que durante o transe eles tiveram ativação nesse azul aqui de várias áreas de percepção sensorial. A área de percepção sensorial compatível com a vivência que ele estava tendo durante o transe. E uma ativação das áreas sensoriais do cérebro maior do que na mera imaginação. E, por outro lado, nós percebemos também, quando nós analisamos o grau de conectividade do cérebro durante o estado de repouso, que de modo geral está alterado nos pacientes esquizofrênicos, nesses indivíduos não estava alterado. Então, sugerindo que o cérebro funciona de forma diferente entre um paciente esquizofrênico, por exemplo, e um médium. E nesse sentido, eu vou acabar aqui, nós propomos, com outros pesquisadores, vários critérios para fazer a separação de uma experiência anômala, mais não patológica, experiência espiritual, de um transtorno mental. Cada um desses quesitos aqui, eles são sugestivos de uma experiência saudável, não patológica. Mas nenhum deles é 100% garantido, ok? Então, ou seja, a ausência de sofrimento ou incapacitação. Ou seja, ele tem aquela vivência, mas ela, diferente, por exemplo, de uma experiência em transtorno psicótico mesmo, por exemplo, não gera sofrimento e incapacitação. Exceto, muitas vezes, quando ela não tem algum esquema cognitivo, algum modo de compreender e dar significado àquela experiência. Como o caso do meu amigo. Ele tem a vivência, ele sofre não pela vivência em si, mas pelo medo. De uma já são 2 vezes que as pessoas têm quando tem essas vivências. Ou estão ficando doido, ou estão possuídos pelo demônio. E muitas das 2 opções são boas, então a pessoa sofre com isso. Né? Então, a gente validar, naturalizar essa experiência, dizer, olha, isso, não é nem o demônio, não é nem a loucura, é uma experiência saudável e tudo mais, só isso você tira. Então, boa parte do sofrimento e incapacitação pode ser realmente pela falta de um contexto de que aceite bem aquela experiência, dê sentido àquela experiência. Então nós sabemos hoje em dia que as experiências, então, quando acontecem num contexto que não aceita bem, pode gerar sofrimento. Não pela questão em si, mas pela não aceitação. Segundo, a ausência de comorbidades e outros sintomas de transtorno mental. Hoje em dia, com o diagnóstico de quadro psicótico como esquizofrenia, cada vez menos a gente valoriza delírios e alucinações. Principalmente alucinações. Porque a gente já sabe que na população geral no mundo, 12% das pessoas referem experiências alucinatórias no último ano. 12%. Prevalência de esquizofrenia é 1%. Ou seja, 90% das pessoas que vivenciam experiências, aspas, psicóticas, não têm transtorno psicótico. Ou seja, a maioria das pessoas que vivenciam experiências alucinatórias, por exemplo, não tem transtorno mental. Eu preciso de saber disso.
Então, como é que eu vou saber que é um transtorno mental? Eu vou ver outras coisas. Né? Um paciente com esquizofrenia, ele vai ter sintomas negativos, que nós chamamos, um embotamento afetivo, uma dificuldade de relacionamento, uma pobreza de linguagem, muitas vezes, desorganização do pensamento. Então, ele vai ter uma série de outros sintomas mais característicos do quadro psicótico do que, efetivamente, a mera alteração perceptual que ele tem, que pode se sobrepor a uma experiência espiritual saudável. Outra questão também, a capacidade de perceber o caráter anômalo da experiência, o caso desse meu amigo. Será que eu estou doido? Será que eu não estou? Eu não conto para ninguém e tudo mais e tal. Essa questão até de ouvir vozes é interessante, tem um ditado que diz o seguinte: a ideia de que ouvir vozes só louco ouve é uma profecia que se autorrealiza, porque quem ouve vozes não é doido não conta. Quem ouve vozes perdeu o juízo sai contando para todo mundo. Então se reforça a ideia de que só doido ouve vozes. Né? Essa é piada, mas é verdade. Outra coisa importante também é compatibilidade com alguma tradição religiosa e espiritual bem estabelecida. Porque, gente, tem que lembrar, as tradições espirituais são milenares. Nós estamos acostumados a lidar com as experiências humanas. A tradição cristã de meditação e tudo mais, experiências espirituais profundas, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, e vamos daí para frente, ou tradição budista, ou hindu, todas as tradições têm experiência de lidar com essas experiências e sabem, olha, quando isso aqui parece, está dentro do que a gente está acostumado, é que está fora, que não parece bem. É muito comum, né? Às vezes o pastor, o grupo espírita, o pai de santo encaminha para tratamento, fala, olha, isso não é com a gente não. Você vai ver isso lá do outro lado, né, porque não é aqui com a gente. E aí esse intercâmbio é muito importante. Mas muitas vezes é incompatível com a da pessoa, mas não com outros. O caso clássico, por exemplo, do Chico Xavier. Chico Xavier começou a ter experiências, né, espirituais, a família não compreendia, achava que ele estava com demônio ou louco, né, de pagar algumas promessas, quase mandado aqui para Barbacena, aqui do lado, né, para os filhos de Barbacena e tudo mais e tal. Infelizmente nada disso aconteceu, até que ele foi acolhido por um outro grupo que fazia sentido e significado na experiência dele. Capacidade de ter controle sobre essa experiência. Muitas vezes no início não tem controle, aquilo aparece, surge uma emergência espiritual, a experiência espiritual emerge, surge no indivíduo e ela não sabe bem o que fazer com aquilo ou como fazer. Muitas vezes esse controle se desenvolve com o treinamento, com outras pessoas que já aprenderam a lidar com essa experiência e conseguem dar um apoio, dar um suporte. E outro dado também, essa experiência espiritual, ao contrário do transtorno mental grave, principalmente, que tende a ser desorganizante, vai piorando, né, vai desestruturando a vida da pessoa, aqui na realidade gera crescimento pessoal, muitas vezes aquela experiência é levada do ponto de vista altruísta para ajudar outras pessoas. Então esses são alguns dos quesitos que ajudam a gente nessa distinção entre transtorno mental e experiência espiritual. Eu acho que eu vou ficar por aqui para dar tempo mais para poder debater mais. E só a última coisa que eu queria falar, já foi falado aqui, mas só para enfatizar, essa mensagem tem que ficar na cabeça de todo mundo, aquele medo de invadir a barreira ética, etc. e tal. A quarta recomendação da Associação Mundial de Psiquiatria é que essa abordagem deve ser centrada na pessoa. Nós não podemos usar a nossa posição profissional para fazer proselitismo, nem divisões de mundos seculares, materialistas ou espirituais. Então isso é muito importante. Não se trata de forma nenhuma de você impor uma visão sobre o paciente. Inclusive, nessa questão, não importa a religiosidade ou a ausência dela do profissional. O que importa é o que importa para o paciente. Para esse meu paciente, a espiritualidade é importante? Eu tenho a obrigação ética de abordar isso com o paciente e ajudá-lo a lidar com isso. Então não se trata de forma alguma de ser ou não religioso, profissional, ou de fazer propaganda. E lembrando, não é nunca a nossa função fazer propaganda de visões de mundo materialistas, antirreligiosas ou visões de mundo religiosas, mas sempre respeitando o paciente, as suas crenças, os seus valores. Com isso, preservo a barreira ética e ajo baseado na melhor evidência e no interesse genuíno de ajudar aquela pessoa. Muitíssimo obrigado.